Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa, texto 15, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é anúncio publicitário, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem o destaque a mais são EF15LP01, EF15LP05, EF35LP14 e os escritores é o D5. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos do gênero textual anúncio publicitário, suas características composicionais, estilísticas e temáticas, a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente e nas mídias de imprensa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam, e a identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos como recurso coesivo anafórico. Vamos agora para o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, eu imagino o texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma caixa ou um saco surpresa e perguntas referentes ao gênero textual anúncio publicitário. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relacione com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da brincadeira batata quente, incentivem os alunos a responderem às perguntas respeitando as regras. Aproveitem esse momento para ampliarem a compreensão dos alunos quanto ao gênero textual estudado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Realizem a leitura do enunciado da Superdica, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento das questões 3, 4 e 5. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente pelos alunos 5 exemplares de anúncios publicitários e 5 dicionários. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que possibilitará a ampliação da compreensão de estrutura e funcionalidade do gênero textual que será estudado.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação dos grupos proposta, se desejarem, indiquem os alunos como eles deverão ser formados. No momento dos alunos compartilharem suas observações feitas durante a apreciação dos anúncios publicitários, observe quais deles participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1, com fluência e entonação adequada. Lembre-se de que vocês podem representar o modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento das questões 2, 3, 4 e 5. Ao realizarem a entrega dos dicionários, relembrem os alunos de como usá-lo e expliquem-lhes que poderão consultá-lo durante a resolução das questões. Essa ação é importante para o aprimoramento da competência linguística dos alunos. No momento da correção coletiva, oportunizem aos alunos a troca de conhecimentos e os incentivem a identificar com autonomia as correções que deverão ser feitas. As respostas citadas pelos alunos durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, percebam qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o texto. Durante a resolução coletiva para a questão 6, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao convidarem alguns alunos para realizarem a leitura do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação em público. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dos alunos que realizarão essa leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente alguns objetos que estejam presentes no dia a dia dos alunos, tais como materiais escolares, brinquedos, jogos, utensílios domésticos, etc. Caso não consigam os objetos, procurem imagens deles. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica com o gênero textual estudado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Aproveitem também para promover o diálogo, a troca de ideias e de informações entre os alunos. Essa ação é importante, pois as práticas que exploram a oralidade auxiliam no processo de aprendizagem de maneira significativa. A proposta para a resolução da questão 3 é em grupo, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita.
Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente cola, tesouras e 5 anúncios publicitários. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade que os subsidiará na escrita do gênero textual estudado. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta sugerida para a resolução das questões é que sejam feitas em dupla. Citem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões de ponto de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao escreverem no quadro as informações sobre o gênero textual anúncio publicitário, destaquem para os alunos que as leiam silenciosamente e, caso necessário, solicitem sua ajuda para esclarecer eventuais dúvidas. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual anúncio publicitário. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1, 2 e 3. Incentivem os alunos a realizarem a análise de suas produções textuais com autonomia. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de aprendizagem e planejar novos direcionamentos interventivos para essas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática. Possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática.
Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!